Se você olhar para o mapa mundi, dificilmente encontrará dois países que parecem tão semelhantes quanto o Iêmen e Omã. Localizados no lado sul da Península Arábica, esses dois países não apenas se assemelham em forma e tamanho, mas também possuem geografias e recursos naturais quase idênticos. Ambos os países têm quase a mesma quantidade de reservas de petróleo e gás e estão situados em dois dos pontos de estrangulamento mais cruciais do mundo. Omã está localizado bem na borda do Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento marítimo, pelo qual todo o petróleo e gás do Golfo Pérsico passa para chegar ao resto do mundo. Da mesma forma, o Iêmen está localizado próximo ao Estreito de Bab el-Mandeb, o ponto por onde 80% do comércio entre a Ásia e a Europa ocorre. Este também é o caminho mais curto entre a Europa e a Ásia. Portanto, ambos os países estão posicionados em locais geopolíticos altamente significativos. Da mesma forma, ambos são habitados por árabes étnicos, que compartilham uma língua e cultura comuns. Em ambos os países, a maioria é muçulmana sunita. No entanto, o Iêmen também tem uma população considerável muçulmana xiitas zaiditas, que atualmente tem o controle do Iêmen. Em Omã, 45% da população pertence à seita Ibadi, 45% são sunitas e apenas 5% da população é muçulmana xiita. No entanto, se olharmos para as condições econômicas desses dois países, há uma enorme diferença. Por um lado, Omã, das economias mais desenvolvidas do Oriente Médio, com um índice de desenvolvimento humano de 0,82. Desenvolvimento humano, médio nível de prosperidade de um país em uma escala de 0 a 1, sendo 1 o mais alto. Este índice reflete o bem-estar da população de um país. Por outro lado, o Iêmen tem desenvolvimento humano apenas 0,42 e seu PIB per capita é também o nono mais baixo do mundo. Ao norte do Iêmen está a Arábia Saudita, desenvolvimento humano de 0,87. Então, por que o Iêmen, que é cercado por vizinhos ricos, está em uma condição tão crítica? Quase 82% de sua população enfrenta pobreza extrema, falta de acesso a alimentos, água potável, educação e cuidados básicos de saúde. Nos últimos 60 anos, o Iêmen tem sido engolfado por um conflito que já tirou a vida de centenas de milhares de pessoas. Desde 2014, o Iêmen foi despedaçado por uma brutal guerra civil que já tirou a vida de mais de 80 mil pessoas e forçou milhões a fugir do país. Hoje, o Iêmen existe como um país apenas no sentido geográfico. Dentro das fronteiras geográficas, o Iêmen está dividido em vários grupos e seitas, cada um apoiado por diferentes potências estrangeiras. De um lado estão os Houthis, que controlam a maioria das cidades urbanas do Iêmen e têm total apoio do Irã. As áreas brancas no centro indicam regiões sob o controle da Al-Qaeda. As áreas destacadas em vermelho representam zonas controladas por outros grupos sunitas, apoiados pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. A região destacada em amarelo está sob o controle do Conselho de Transição do Sul, que busca separar o sul do Iêmen do restante do país. O Iêmen está profundamente dividido. Mas como chegou a essa condição? Apesar de ter uma geografia e recursos naturais semelhantes aos de Omã, por que o Iêmen ficou tão para trás? As diferenças entre o Iêmen e Omã estão, em grande parte, enraizadas em suas histórias, geografias e lideranças distintas. Vamos primeiro explorar as histórias desses dois países. Ambos os países estavam sob o controle de potências não árabes no século XVI. Em 1519, o Império Otomano tomou o controle do norte do Iêmen, mantendo-o como parte de seu império pelos próximos 400 anos, até o fim da Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, Omã foi conquistado
fundado e colonizado pelo Império Português em 1507. No entanto, o controle português sobre Omã durou apenas 100 anos, pois os omanis locais se uniram e lutaram contra os portugueses, eventualmente forçando-os a sair em 1650 e retomando o controle de Mascate, marcando o início do Sultanato de Omã. Os omanes usaram a experiência dos portugueses no comércio marítimo para estabelecer uma rede comercial em todo o Oceano Índico. O comércio do que é hoje o Irã até o Paquistão, Índia e África Oriental estava sob o controle do Sultanato de Omã. De Mascate até Zanzibar, na África, todas essas regiões eram consideradas parte do Império Omanita. Em 1872, Omã e o Império Britânico assinaram um acordo de protetorado, segundo o qual o Império Britânico forneceria proteção a Omã e, em troca, a Grã-Bretanha ganharia uma participação nos recursos e terras de Omã. Esse acordo terminou em 1951 e, nesse mesmo ano, Omã ganhou independência do controle colonial britânico. Depois disso, Omã foi governado por um sultão extremamente ultraconservador. Ele impôs muitas restrições e interrompeu todo o desenvolvimento tecnológico em Omã. As regras eram tão rígidas que as pessoas não podiam falar em público por mais de 15 minutos, e o uso de óculos de sol também era proibido. Essa rigidez levou a um crescente descontentamento entre as pessoas, e a popularidade do sultão começou a diminuir. Isso aconteceu em uma época em que a indústria do petróleo árabe estava em ascensão, e toda a Europa dependia do petróleo vindo do Oriente Médio. A Grã-Bretanha estava muito preocupada com a potencial instabilidade e não queria que Omã, localizado em uma posição geopolítica tão estratégica, escapasse de sua influência. Assim, em 1970, os britânicos incentivaram o filho do sultão, Qaboos bin Said, a realizar um golpe contra seu próprio pai e, em 23 de julho de 1970, o filho do sultão o derrubou. Esse golpe, no entanto, acabou sendo extremamente afortunado para Omã. O sultão Qaboos era um administrador excepcional. Embora não fosse um democrata, ele se tornou quase um messias para seu povo. Nos anos seguintes, ele transformou completamente Omã e sua sociedade. Em 1970, quando ele se tornou sultão, Omã tinha apenas 3 escolas, 19 hospitais e apenas 10 quilômetros de estradas pavimentadas. Em apenas 15 anos, o sultão Qaboos reformulou Omã, estabelecendo 500 escolas, 100 hospitais e 3.000 quilômetros de estradas pavimentadas. Além disso, o sultão Qaboos baniu a escravidão em Omã e concedeu direitos de voto às mulheres para que pudessem eleger membros do Conselho de Shura e conselhos municipais. Ele começou a investir quase toda a receita do petróleo no bem-estar de seu povo. O sultão Qaboos também introduziu uma política de omanização, que exigia que empresas estrangeiras envolvidas na extração de petróleo e gás contratassem e treinassem trabalhadores locais de Omã. Isso reduziu gradualmente a dependência de Omã de mão de obra e empresas estrangeiras. O padrão de vida em Omã começou a melhorar. Além disso, o sultão Qaboos percebeu que o mundo eventualmente encontraria alternativas ao petróleo e que Omã precisava se diversificar. Como solução, Omã começou a promover o turismo. Só em 2023, cerca de 3 milhões de turistas visitaram Omã, gerando bilhões de dólares em atividade econômica. Além das reformas econômicas, Omã concedeu ampla liberdade religiosa. Independentemente de ser xiita, sunita ou ibadi, todos tinham completa liberdade. Essa tolerância religiosa permitiu que Omã atuasse como mediador na política internacional. Omã facilitou o acordo de paz entre a Arábia Saudita e o Irã. E o sultão Qaboos também fez grandes esforços para promover a paz entre Israel e o Irã. O acordo nuclear de 2015 entre o Irã e os Estados Unidos também foi possível graças à mediação de Omã. Até hoje, Omã permaneceu neutro em todos os conflitos do Oriente Médio, seja na guerra Irã-Iraque, no conflito entre Houthis e sauditas ou no boicote ao Catar.
Essa neutralidade rendeu a Omã o título de Suíça do Oriente Médio, já que todos os acordos de paz na região geralmente são mediados por Omã. Por um lado, Omã representa uma história de progresso e sucesso, mas logo ao lado, o Iêmen tem uma história muito diferente. Até agora, vimos que desde o século XVI até o final da Primeira Guerra Mundial, o Iêmen estava sob o controle do Império Otomano. No entanto, é fundamental mencionar aqui um fato geográfico muito importante sobre o Iêmen, que teve um impacto significativo ao longo da história. Esse fato é a cadeia montanhosa do Iêmen. Esta é a área onde o movimento xiita-zaidita se originou. Devido a essas montanhas, as pessoas nesta região estavam isoladas do mundo exterior, tornando-as muito mais conservadoras do que os habitantes costeiros do Iêmen. Essa situação é semelhante à da Arábia Saudita, onde as pessoas que vivem em cidades costeiras, como Meca, Medina e Jeddah, eram mais abertas em comparação com aquelas que viviam em cidades do interior, como Riad. Isso ocorre porque as áreas costeiras estão conectadas às rotas comerciais, permitindo que seus habitantes interajam com o restante do mundo, o que naturalmente aumenta sua exposição e tolerância. Esse também foi o caso do Iêmen. Os xiitas zaiditas lutaram contra o Império Otomano por 400 anos, e quando o Império Otomano colapsou após a Primeira Guerra Mundial, eles aproveitaram o vácuo de poder e tomaram o controle do norte do Iêmen, estabelecendo seu governo, que era conhecido como o Reino Mutavaquilita. Esse mesmo grupo, mais tarde, evoluiu para o movimento Houthi, que conhecemos muito bem hoje. Após a Primeira Guerra Mundial, a situação era que o grupo zaidita controlava o norte do Iêmen, enquanto o sul do Iêmen estava sob controle britânico. Os xiitas zaiditas eram liderados pelo Imam Yahya, conhecido como um governante extremamente rígido e intolerante. O Imam Yahya era muito intolerante com outros grupos religiosos, como sunitas, cristãos e judeus, o que gerou um grande ressentimento contra ele entre o povo do norte do Iêmen. Aqui chegamos a um ponto muito interessante, que revela como religião e nacionalidade são frequentemente usadas para enganar o público, enquanto no nível superior, as elites estão principalmente envolvidas em seus próprios interesses. E o 962, comandantes militares sunitas no norte do Iêmen se rebelaram contra o governo zaidita, tentando derrubar o imã e estabelecer um governo nacionalista árabe através de um golpe militar. No entanto, este não foi um golpe comum, tornou-se uma grande guerra por procuração. O Partido Nacionalista Árabe era apoiado pelo Egito, enquanto o rei Zaidi, xiita, era apoiado pela Arábia Saudita e outros países do Golfo. O Egito queria um governo nacionalista no Iêmen semelhante ao seu, enquanto a Arábia Saudita e os países do Golfo temiam que o fim da monarquia no Iêmen pudesse levar a um levante semelhante em suas próprias nações. Por isso, apoiaram o rei Zaidi no Iêmen. Interessante, não é? A Arábia Saudita, que geralmente se opõe aos movimentos xiitas, estava apoiando o rei xiita no norte do Iêmen. Essa guerra por procuração levou a uma sangrenta guerra civil no norte do Iêmen, que durou pelos próximos 8 anos, com aproximadamente 100 mil a 200 mil vítimas. Essa guerra civil finalmente terminou em 1970, quando o Partido Nacionalista, apoiado pelo Egito, saiu vitorioso e removeu o grupo Zaidi do poder. Enquanto a guerra civil acontecia no norte do Iêmen, um grupo revolucionário no sul do Iêmen estava lutando contra os britânicos. Em 1967, eles expulsaram os britânicos e tomaram o controle do sul do Iêmen. Esse grupo era conhecido como a Frente de Libertação Nacional. Em 1970, o Iêmen estava dividido em duas partes. O norte estava sob o controle dos nacionalistas árabes apoiados pelo Egito, e o sul estava sob um grupo revolucionário inspirado pela ideologia comunista, que buscava independência do norte do Iêmen.
Esse foi o começo de uma nova guerra por procuração no Iêmen. Os Estados Unidos começaram a apoiar o governo nacionalista árabe no norte do Iêmen, enquanto a União Soviética apoiava o grupo comunista no sul do Iêmen, já que era talvez o único país do Oriente Médio onde o comunismo havia ganhado apoio. Por outro lado, todos os reinos árabes estavam profundamente preocupados com a derrota do rei Zaid, mas estavam ainda mais preocupados com o grupo comunista no sul do Iêmen, já que a ideologia comunista era intrinsecamente oposta à monarquia. Como resultado, todos os reinos árabes começaram a apoiar o norte do Iêmen. As tensões entre o norte e o sul do Iêmen continuaram pelos próximos 8 anos. Finalmente, em 1979, a pedido da Liga Árabe, líderes de ambos os lados assinaram um acordo de paz e anunciaram sua intenção de unificar o Iêmen. No entanto, demorou mais uma década para isso se concretizar e em 1990, o norte e o sul do Iêmen finalmente se uniram para formar a República do Iêmen, com Ali Abdullah Saleh como seu primeiro presidente. Abdullah Saleh permaneceu presidente do Iêmen de 1990 a 2012 e foi um dos líderes mais corruptos da história árabe. Segundo um relatório da ONU de 2012, Saleh roubava aproximadamente 2 bilhões de dólares por ano do programa de subsídio de petróleo do Iêmen durante seus 22 anos de governo, acumulando ativos em países ocidentais para sua família. Enquanto o sultão Qaboos, em Omã, estava gastando a receita do petróleo com seu povo, no Iêmen, Abdullah Saleh estava saqueando a riqueza de seu povo com ambas as mãos. Mas a corrupção não foi seu único erro. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, Saleh apoiou Saddam politicamente. Apesar de saber que a Arábia Saudita e outros países árabes se opunham a ele. A Arábia Saudita ficou tão irritada com isso que, após a derrota do Iraque na guerra, cortou bilhões de dólares em ajuda ao Iêmen e deportou cerca de 800 mil trabalhadores iemenitas de volta ao Iêmen. Essas ações deram um golpe severo na economia do Iêmen. Enquanto o Iêmen tentava se recuperar desse choque econômico, uma outra rebelião eclodiu em 1994, com o sul do Iêmen se revoltando contra o governo de Saleh. Em resposta, Saleh permitiu que a Al-Qaeda ganhasse espaço no Iêmen para combater esses rebeldes. No entanto, o Iêmen teve que suportar as consequências dessa ação por muitos anos. Grupos diferentes agora lutavam dentro do Iêmen. Comunistas estavam ativos no sul, a Al-Qaeda estava presente no centro e nacionalistas árabes e xiitas Zaidi dominavam o norte. O Iêmen essencialmente se tornou uma bomba relógio. Essa bomba relógio explodiu em 2011, com os protestos da Primavera Árabe se espalhando para o Iêmen também. Esse movimento sangrento derrubou o governo de Abdullah Saleh e resultou em uma guerra total no Iêmen. Na região norte, os xiitas Zaidi, com o apoio do Irã, haviam se tornado muito poderosos e agora eram conhecidos como os Houthis. Os Houthis estavam lutando contra o governo de Saleh, a Al-Qaeda e os grupos sunitas do sul. O clímax desse conflito ocorreu em 2014, quando os Houthis derrotaram os apoiadores de Saleh e tomaram o controle da capital do Iêmen, Sanaa, assumindo também o governo. Isso marcou o início de uma sangrenta guerra civil no Iêmen, que continua até hoje. Hoje, o Iêmen se tornou um campo de batalha para as potências globais. Irã, Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia estão todos apoiando suas facções preferidas em função de seus próprios interesses. Mas o povo do Iêmen é quem paga o preço dessas guerras por procuração. Atualmente, 20% dos iemenitas não têm acesso a 2 refeições por dia. Centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Inúmeros jovens não veem futuro. E a cada momento que passa, o Iêmen se torna um terreno para as manobras políticas sujas das potências estrangeiras. É por isso que enfatizo a importância da liderança repetidamente em meus vídeos.
Uma nação abençoada, com uma boa liderança, pode transformar seu destino. Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã são todos exemplos disso. Hoje o Iêmen chegou a um ponto onde a melhoria parece quase impossível. O fogo do conflito entre Israel e Irã também está se espalhando em direção ao Iêmen e parece provável que o Iêmen esteja à beira de mais uma grande guerra. Recentemente fizemos um vídeo sobre esse assunto e você encontrará o link no final deste vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, cuidem-se!